noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 22 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizado pela nossa querida amiga Claudinha. Logo depois, a nossa querida Cecília irá fazer uma recapitulação do nosso capítulo 10, intitulado Materialização. Mestre Jesus, mais uma vez com o coração pleno de alegria pela oportunidade de estarmos juntos, te agradecemos, Mestre, essa oportunidade. A oportunidade do estudo, a oportunidade do esclarecimento, a oportunidade de enxergarmos a nossa trajetória nesse plano com um olhar mais amoroso, mais fraterno, mais lúcido, que possamos nos enxergar nessa caminhada e fazermos cada um, no cantinho do nosso coração, uma reflexão. Como estamos fazendo essa jornada? Como estamos fazendo? Como estamos percorrendo essa jornada a nós entregue com tanto amor, com tanta oportunidade. Senhor, que no nosso estudo, o nosso coração seja um terreno fértil, para que a semente, Senhor, da Tua palavra, da Tua lição e da lição de tantos irmãos na obra que nós estamos estudando, sirvam, Senhor, para que nós possamos nos enxergar de forma diferente. E que esse plantio, essa semeadura dessa lição nos transforme, nos torne melhores, nos torne efetivamente o propósito da missão que cada um de nós acolheu quando veio para esse plano. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Nós estamos no capítulo 10 do nosso livro. Este capítulo, ele estuda a materialização. E nós vimos que André e Alexandre foram recebidos pelo irmão Calimério, que é o responsável pela supervisão de todo aquele trabalho. E por isso mesmo, ele pediu desculpa aos dois, porque ele não podia ficar com eles. Então, Alexandre assumiu a orientação de André. Observaram que os trabalhos iam ser realizados numa residência particular, numa casa doméstica, mas ela estava fortemente protegida por um cordão de espíritos daquele grupo de trabalho protegendo a casa. Alexandre lembrou também que esse sentido de proteção também deveria estar naqueles que participam do trabalho, daqueles irmãos encarnados e que participam desse trabalho. Mas, na realidade, isso não acontece. Esta preocupação de proteção não existe na maioria das pessoas que fazem essa prática. E o que acontece é que eles chegam ali mais com o sentimento de conhecer as coisas racionalmente e não pelo sentimento. Daí em diante, Alexandre prossegue. Tá certo. Que foi essa proteção, essa corrente em torno da casa, porque eles vão fazer materialização de espíritos. Então ali irá materializar um espírito. Então está sendo contado para a gente todo o trabalho que é feito previamente. Aí uma informação interessante que ela nos traz, que eles conseguem evitar que espíritos zombeteiros, brincalhões, adentrem no ambiente, mas esses cordões não impedem de alguns trabalhadores, né, que inclusive podem perturbar a reunião, adentrem. E inclusive os que acompanham os trabalhadores. Então, por exemplo, entra o Augusto tem a sua companhia espiritual. Não tem como manter a companhia espiritual do Augusto lá fora, vai entrar junto com o Augusto. E pode atrapalhar.
Entendeu isso? Que foi o que a gente estudou no nosso último estudo. Lembrando que tudo está no nosso canal, tá bom? Vamos lá, então? Que Jesus nos guie. Em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio, por alguns instantes, lembrando que Alexandre é quem? É o instrutor de André Luiz, lembram? Alexandre. Gente, vamos prestar atenção nos nomes, grifa para a gente não ficar voando, tá bom? Em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio, por alguns instantes, intensifiquei as minhas observações. Está lá André Luiz acompanhando toda uma preparação dentro de uma casa em que vai acontecer as materializações de espíritos. Eu já falei para vocês que vocês podem buscar no Google, digita materialização de espíritos e lá você vai ver as fotos, tá bom? Surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia, 20 entidades, que movimentavam o ambiente, o ar ambiente. Em seus gestos rítmicos, semelhavam-se, comparação, a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Ele olhou essas 20 entidades e ele dizia que era de nobre hierarquia e essas entidades faziam um movimento rítmico. Então, como se todo mundo fizesse ao mesmo tempo, o mesmo movimento. E ali eles estavam fazendo o que naquele ambiente? Ele diz aqui, ó. Como que estivesse executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Então, por que o André Luiz vai nos mostrando todo o processo prévio da materialização? Para nós vermos o trabalho que dá. O trabalho que dá materializar espírito. Porque a gente sempre acha que as coisas são muito rápidas, né? A gente não tem noção do trabalho que dá. É por isso que as materializações é muito raro. Porque eles vão ter esse trabalho todo para quê? Para satisfazer as nossas curiosidades? Qual é o propósito? Entende? Então, por isso é que não acontece. Porque dá trabalho. E não é a questão do trabalho, é o tempo que exige. Então, podendo fazer milhões de coisas, vai estar ali perdendo tempo, fazendo materializações para atender capricho de A, B ou C. Então, esse processo das materializações, ela tem um fim muito útil. E o fim não é individual ou particular, o fim ele é coletivo. Um momento, teve um propósito, teve um porquê, chamar a atenção. Imagina que é um cientista tocar no espírito materializado, pesar, porque é um ectoplasma, atendendo-me ao espírito de pesquisa e não de curiosidade, ao espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu. Não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Vou só explicar o que é hierofantes, tá? Era o termo usado para designar os sacerdotes de alta hierarquia dos mistérios da Grécia e do Egito. É o sacerdote supremo, tá? Então eles chamavam de hierofante. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. As entidades manifestantes, no campo visual de nossos amigos encarnados, quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sensações.
mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grandes somas de conhecimento e responsabilidade. Então vamos... tem alguém aqui da área da química? Olha só. Não se trata de sacerdotes em gestos convencionais. Lembra que ele fala que eles faziam movimentos rítmicos? Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização. Então vamos lá lembrar o que é ionização. É um processo químico no qual átomos neutros adquirem carga elétrica. Olha o movimento que eles estão fazendo. Um movimento com a matéria do ambiente, porque eles irão trabalhar com a materialização. É físico. Eles vão tirar o ectoplasma do médio. E eles precisam preparar todo o ambiente, então a gente não tem noção do trabalho que dá. A complexidade da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização de energia. As entidades manifestantes no campo visual de nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sensações. Mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais. Então, aqueles que vão participar fisicamente, quase sempre são pessoas que não têm lá esse significado todo, não. Mas os que vão organizar a nível espiritual, isso aí é gente de alta hierarquia. Em espírito, entendeu? Legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grande soma de conhecimento e responsabilidade. Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram, trazendo pequenos aparelhos que me pareciam instrumentos reduzidos de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentaram em todas as direções. Então, agora eles trazem os aparelhos. Minha curiosidade não tinha limite, explicou o meu generoso instrutor. Estes amigos estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária com o trabalho bactericida. Vem comigo. Estes amigos estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. Esse é o primeiro trabalho. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível, aos olhos dos homens, que vai materializar para que os homens possam ver, requer elevado teor de ozônio. Ozônio, gás ligeiramente azulado, constituído por átomos de oxigênio. Por isso que ele falou da condensação do oxigênio, e que se desenvolve sobre a influência das descargas elétricas. Daí eles estarem fazendo esse movimento. E além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas, então vamos lá,
Lembra quando nós estudamos lá atrás, aquele jovem que tinha desequilíbrio na área sexual, que 2 entidades o acompanhavam, como é que estava a zona sexual dele? Cheia de larvas, lembra? De bacilos psíquicos. E a moça que gostava de comer muito, também estava ali com a área toda contaminada. Então, essas larvas aqui e expressões microscópicas é a criação mental. Quando a gente enferma o corpo, o nosso corpo, ele adoece, fisicamente ele adoece, a minha atitude psíquica, os meus vícios psíquicos criam esses micro-organismos psíquicos que fixam no meu corpo perispiritual, que vai desequilibrando o meu corpo físico. A minha mente, ela tem essa capacidade de criar esses micro-organismos psíquicos. Daí o André Luiz se assustar, ele como um médico, meu Deus, eu nunca vi esse tipo de bacilos, o que é isso? E estava ali no órgão genital do rapaz. E ele via. E aí o Alexandre explicou o que era. Que era a criação mental de cada um. Então a gente está preocupado só com a ameba? Fale, filha. Então, você entendi, é um trabalho quase de esterilização do ambiente. Esterilizando mesmo. Porque ele vai explicar mais para frente, Claudinha, coloca em risco a vida do médico. Coloca em risco a vida do médico. Porque vai ser retirado. Vai ser retirado o ectoplasma dele. Precisa de um ambiente externo. Você vai ver aqui, eles vão atuar até no corpo do médico para acelerar o metabolismo do médico. É um trabalho muito árduo, meticuloso. Então, isso aqui, essa asepsia é do ambiente. Porque o que a gente fala? O ambiente, ele está impregnado das nossas vibrações. Por isso que ainda há pouco nós estávamos falando dos motéis, dos forrobodó, uma casa com muito palavrão, com muito xingamento, com muita promiscuidade. O ambiente fica, a psicosfera fica, o corpo fica, o perispírito fica impregnado. Eu acho que quando Jesus nos fala da conduta moral, a doutrina vem e nos diz o porquê. O porquê. Né? Então, olha, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade, por isso que ele usou, de atividade inferior. Higienização. É uma higienização do local devido ao ser humano que está lá, que traz todas essas, como ele diz aqui anteriormente, todo o perigo desse trabalho está na ausência do preparo dos nossos amigos da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinho o princípio de elevação moral. Exatamente, exatamente. Como não há conduta moral dos trabalhadores encarnados, dos frequentadores, você acha o quê? Essa casa, por exemplo, vamos supor se a gente quisesse aqui iniciar um trabalho de materialização, tivesse médio para isso. Você tem noção da quantidade de pessoas que entram aqui? Cada uma trazendo as suas mazelas morais? Como é que não fica a psicosfera do ambiente? De atividade inferior sejam exterminadas, tiradas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. Agora ele não está falando da bactéria, é essas criações microscópicas psíquicas. E é a criação. Eu não tenho capacidade de criar luz e eu também tenho capacidade de criar as trevas. Vós sois deuses. E depois de um gesto significativo, acrescentou Alexandre. O ectoplasma, ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médio, não pode sofrer, sem prejuízos fatais, a intromissão de certos elementos microbianos. Entendeu, Claudinha? Entendeu? O ectoplasma, ele é tirado de dentro da célula.
tá? Só o encarnado tem isso. Por quê? Essa materialização, o que acontece? Todos nós temos o ectoplasma? Temos. Todos nós temos capacidade de doar? Não. Só o médio de materialização. E esse ectoplasma, ele sai pelos orifícios, ele vai sair pelas narinas e vai sair pelos orifícios do ouvido e pela boca. O médio, ele apaga, ele entra num transe muito grande. Então, o espírito, ele vai sendo envolvido com esse ectoplasma que é tirado do médio. Ele vai tomando forma. Então, tem médios que têm uma facilidade de doar em abundância esse ectoplasma. O espírito consegue se materializar 100%. Outros não conseguem doar tanto. Às vezes, o espírito só materializa a cabeça. Às vezes, só o rosto. Às vezes, meio corpo. Isso depende muito da quantidade de ectoplasma que o médium tem capacidade de doar. Vocês já viram isso alguma vez? Já procuraram ver? Nunca viram as fotos? Procura, né? Procura que tem. É bom você ver para você ter noção do que nós estamos falando, entendeste? Parece o ectoplasma, por isso que ele usa o termo aqui também, o ozônio, é como se fosse uma fumaça. Parece assim, como se fosse gases, sabe? Saindo. Uma fumaça, e é o ectoplasma. E aquele ectoplasma, ele vai envolvendo o espírito. E normalmente o espírito parece envolto do ectoplasma, então é como se tivesse assim enrolado com várias ataduras, né? O ectoplasma, a faculdade mediúnica, você tem a predisposição orgânica para ela. Ou tem ou não tem, você já nasceu com. Mas você não tem a facilidade de dar, você não tem... É como se você não tivesse um instrumento físico. É como não? Você não tem um instrumento físico capacitado para doar. Você não tem como mudar seu corpo. Entendeu? O médio ostensivo, ele nasce médio ostensivo. Raríssimo. Até porque, qual a utilidade? Entendeu? Se há um trabalho enorme e perigoso, para que um grande número de médios de materialização? Então não precisa. Na época de Kardec tinha um número um pouco maior, porque era o momento de chamar atenção mesmo. Então nós tínhamos médio de efeito físico, muitos médios de efeito físico, por isso que as mesas balançavam, e a mesa para um lado, a mesa para o outro. Nós tínhamos médio, gente tinha escrita direta. O professor Allan Kardec pegava uma folha de papel, dobrava, colocava no cofre, fazia a pergunta. Ele ia lá, abria o cofre e dava a resposta. Isso é efeito físico. Mas ele não estava brincando com o espírito, ele estava fazendo pesquisa. Para isso tinha que ter um médio de efeito físico. Então, na época, tivemos muito. Ainda tem médio de efeito físico? Tem. Nós tivemos aqui no Brasil, inclusive. E temos ainda, mas é raro. Porque não há hoje o trabalho que a espiritualidade teve de chamar a atenção, que é o primeiro movimento. Porque os espíritos não estão para nos chamar a atenção. Eles estão para nos moralizar. Esse é o intuito, é o livro. Foi o que o Emmanuel falou a Kardec. Que ele viria a materializar os livros, mas não o espírito. Porque o espírito materializou, vai embora. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, acabou. Morreu a pessoa e levou a lição. Mas o livro não, o livro fica. Que é materializar a ideia dos espíritos. Então, o propósito deles é esse. Na época de Kardec, era para chamar a atenção. O propósito era esse, chamar a atenção, existe espírito. E quanto mais material, quanto mais chocasse o sentido, mais atenção chamava. Entendeu? E aí a gente fala, agora os espíritos vêm e dizem, não, me prove realmente se existe, se materialize. Os espíritos nobres não se submetem a isso. Tem muita coisa para fazer, são muito sérios, gente. Então hoje eles dizem assim, vai estudar. Tudo que tinha de vir já veio. Agora senta e estuda. Não quer? Então pronto. Um dia você vai morrer e vai saber. Pronto, acabou. Um dia vai morrer e vai saber. Aí ele continua, olha só. O ectoplasma, que eu já sei de onde é, de onde sai. Olha, ectoplasma, anota. Parte externa do citoplasma da célula. Ecto. Parte externa do citoplasma da célula. Agora é interessante, pega ectoplasma, ecto, fora, plasma,
gás ionizado. Ectoplasma, ecto, fora. Plasma, gás ionizado, constituído por elétrons e íons livres. Lembra do que a gente estudou aí um pouquinho, do trabalho que os sacerdotes estavam fazendo? Ou força nervosa, que será abundantemente extraída do médium, abundantemente. O irmão do Chico, André, chegou a pesar o Chico antes e depois. Ele perdeu 5 quilos depois da doação do ectoplasma. Por isso que se torna perigoso até para a saúde do médium. Não pode sofrer sem prejuízos fatais, extraído do médium, e esse ectoplasma não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos. E esses elementos microbianos é resultado do ambiente. Então, o ambiente precisa estar asepsiado. Logo após, reparei surpreendido. Gente, está difícil? Logo após, reparei surpreendido o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. Informou-me o instrutor solícito. Eles vinham trazendo material luminoso. Vamos ver o que é. São recursos da natureza que os operários de nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzido número de vibrações. Tá? Gente, olha o trabalho. Olha, o povo está limpando o ambiente, trouxeram umas máquinas, agora está chegando um grupo com alguma coisa luminosa nas mãos. Aí ele diz assim, e o que é isso que está chegando? Olha, foi tirado da natureza. Foi tirado das plantas e foram tirados da água. Aí, não é nada de ordem material. É ordem espiritual. Então, olha só. A água, que é quando a gente fala do princípio inteligente, o princípio inteligente do universo, ele começa em um átomo. Um átomo, ele tem uma atitude inteligente? O átomo, ele tem um movimento inteligente? Um átomo? Ele tem um movimento inteligente, ele faz um movimento inteligente, mas a matéria não é inteligente. Então, o átomo, ele te diz assim, o átomo é uma matéria? Mas existe um princípio inteligente nele que faz com que ele funcione, com que ele tenha um movimento, o átomo. Por isso que é do átomo ao arcanjo. Então, quando eu pego uma molécula de água, H2O, que força une esses átomos para formar uma molécula de água? Como que isso formou? Que energia é essa? Que inteligência é essa? Que atrai, que faz com que ligue esses átomos para formar uma molécula de água. Então, a matéria, ela não é inteligente, mas existe um princípio inteligente na matéria, criado, sendo o início dela sendo elaborado em um átomo. Então, ou seja, quando eu pego uma planta, quando eu pego a água, neles existe já um princípio inteligente. Então, é algo espiritual que nós não sabemos o que é, que eles tiram e traz, como ele diz aqui, como coisas luminosas. E que vai ser necessário para a materialização. Muito louco isso, né? E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Perguntou o André Luiz. Então isso tudo vai ser aproveitado no trabalho da noite? Esclareceu Alexandre paciente. Sim, serão mobilizados pela ação dos orientadores. Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetraram a sala, tomando os lugares que lhe eram habituais. Começaram a chegar os trabalhadores encarnados. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação, na qual se comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto, acompanhada por diversas entidades. Deixa eu só falar uma coisa para vocês.
Mediunidade ostensiva é uma predisposição orgânica. Você já nasce com. Ou você é médium ou você não é médium. O que pode acontecer é que eu seja um médium ostensivo e nunca tenha se manifestado. E de repente, num exercício mediúnico, pode vir a desenvolver. Mas se desenvolveu é porque ela já existia. Eu apenas agora passo a praticá-la. Agora, a mediunidade que Kardec fala no livro dos médiuns, lá que diz, todos nós somos médios em um grau qualquer, porque todos nós recebemos influência dos espíritos. Logo, somos médios. Nesse plano menor, mas o médium ostensivo, esse é uma predisposição orgânica. O que nós fazemos é educar a mediunidade. Outro ponto. Mediunidade não tem absolutamente nada a ver com condição moral. A qualidade mediúnica tem a ver com a condição moral. A qualidade. Mas ser médium, o fato de você ser médium não quer dizer que você é um espírito superior. Tá? A gente tem que sempre deixar isso bem claro. Tanto que se diz mediunidade com Jesus, né? Mediunidade com Jesus. Então, não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto, acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição, que parecia chefiar o grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava por tênues fios de natureza magnética. Entendeu? Entrou a médium de materialização, está entrando na sala, acompanhada de uma pleia de espíritos com ela e mais um espírito que está vinculado muito a ela. Fala, filho. O médium ostensivo, ele é assim, ele tem a sua faculdade caracterizada. Ele vê espírito, ou ele ouve espírito, ou ele dá psicofonia, entendestes? Então, o médium ostensivo é caracterizado a sua faculdade. Difere da intuição. Isso é uma intuição, né? Uma coisa. Isso não é uma mediunidade caracterizada. Então, o médium ostensivo, ele tem uma faculdade caracterizada. Ele vê espírito, ele escuta espírito, ouve espírito, os espíritos falam através dele, entendeste? Isso é um médium ostensivo. É constante, né? Ele é constante. É constante. Sua faculdade é constante. Quer ver, você viu uma vez um espírito, diz, médium vidente. Não, isso são aparições. Isso não caracteriza. O médium vidente, ele vê sempre. Então, esse exercia essa considerável controle sobre a jovem. Sentindo-me a insopitável, né, curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo, encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Ele falou aqui, eu já lembrei do Dr. Bezerra, porque eles usam pseudônimo, né? Mas quem sabe? Porque ele diz que o responsável por essa médium foi médico na Terra. Supervisão, olha só, e ele chama ele de Alencar. Como notasse minha estranheza, Alexandre reiterou. Alencar é orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas. Aproximemo-nos dele. Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo que nos acolheu afetuosamente. Disse-nos, fixando meu instrutor em particular. Ser-nos-á muito útil a presença de ambos, porquanto necessitamos de colaboradores para auxílio magnético ao organismo mediúnico. Então ele diz, ser-nos-á muito útil a presença de ambos, porque eles vão necessitar de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico, que é o médium. Acentuou Alexandre satisfeito. Estamos à sua disposição. Tomaremos lugar entre os seus assistentes.
Alencar agradeceu no gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta e que me colocou à vontade, conversando amavelmente. E aí, quando ele falou enfermeira, a gente já lembrou de quem? Da irmã Sheila. Disse ela: Irmão Alexandre, iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Vão acelerar o processo digestivo da moça, para também não atrapalhar. Não tive ensejo para interpelações verbais. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Eu acho tão interessante que no mundo espiritual a gente aprende na prática. Tudo o André Luiz está aprendendo vendo, né? O máximo isso, né? O dia que a gente aprender a falar de física na prática, ciência na prática, matemática na prática, tudo na prática, a gente aprende, né? Mas o nosso sistema de educação ainda decora. Decora, né? Ele, Verônica e mais 3 assistentes direto de Alencar colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium. Órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar. E aí tem uma nota. Lê para mim, Cláudia. Trata-se de um plexo nervoso importante, também chamado de plexo celíaco, localizado no interior do abdômen e pertencente ao sistema neurovegetativo autônomo. Funcionaria como receptor e emissor de energias vitais. Olha aí. Tu imaginava que tu ia estudar isso aqui, minha filha? Tem mais. Olha. Projetado sobre o estômago e o fígado da médium, órgão esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Concentraram-se então as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, que a nossa querida já leu, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo. Vamos lá. Sistema nervoso vegetativo. Controle de vida vegetativa, ou seja, controla as funções como a respiração, circulação do sangue, controle de temperatura e digestão. Sistema nervoso vegetativo e, com espanto, observei que se acelerava o processo químico da digestão. As glândulas do estômago começaram a segregar pepsina e ácidos clorídricos em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina, fermento do suco pancreático, na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes, né? Valendo-me da oportunidade, é bom que ele é médico, né? Ele vai mostrando tudo, né? Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação. Notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção de bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos,
relacionado com a vida dos glóbulos do sangue. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos de nutrição ao longo das veias interlobulares, veia que drena o tecido renal, que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre. Esclareceu Verônica a serviçal, olha lá, a condição de servir. Agora, preparemos o sistema nervoso para as saídas da força. Eu não estou comentando muito, porque essa é uma parte técnica, né? Então, a gente só está aqui entendendo toda a preparação prévia e trabalhosa. Meticulosa. Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo e, enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica, que era a enfermeira, lembra? E os companheiros lançavam os recursos que lhes eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacos. Eles estão atuando sobre quem? Sobre a médium, tá? Todo esse trabalho. Sobre a médium, pode falar assim com força. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e enérgica, porquanto via espantado os resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais. Aí os centros vitais, o coronário, laríngico, cardíaco, esplêndico, gástrico e o genésio. Centros vitais. Ele via arrancar. Olha o trabalho, né? Sobre o fluxo luminoso da mão de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes. Debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto, na intimidade de todas as células orgânicas, que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandre acercou-se de mim, observando ante a minha indisfarçável curiosidade. Imagina o que é ver tudo isso, hein, Augusta? O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Entendeu? A preparação do corpo da jovem para que ela não venha desmaiar, para que não venha vomitar, para que não venha ter náusea. Todo um trabalho prévio para que o corpo para que a médium não sofra. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade, explicou o meu amável orientador. Nossa irmã Verônica está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores aproximaram-se de Alencar e um deles explicou espantadiço.
O senhor P aproxima-se, porém em condições indesejáveis. Ou seja, está chegando um encarnado, um participante da reunião, e ele chama o senhor P. Vamos ver por que esse homem é desagradável. Indagou o controlador, seguro de si. O que aconteceu? O rapaz respondeu, outro. Bebeu alcoólicos em abundância. E precisamos providenciar-lhe um insulamento. Tem que isolar o caboclo. O cidadão bebe, não é pouco, e vai para uma reunião de materialização. Mas quer ver? A criatura bebe na sexta e vem no sábado aplicar passe. Ou vai para a reunião mediúnica. Vai dar trabalho para o mundo espiritual. Porque vai ter que isolar o cidadão. Então vai para ajudar? Não, vai para atrapalhar. É aquilo que eu digo, se você quer se dedicar ao trabalho do Cristo, se dedique 100%. Mas se você não quer abrir mão da sua vida vadia, viva a sua vida vadia, mas não atrapalha o trabalho do Cristo. Não é verdade? Aí você fica querendo inventar, não, mas é só um copinho, 2 copinhos, copinho nenhum. Tudo tem um preço na vida. Não dá para servir a 2 senhores. Você vai amar um e vai odiar o outro. Como é que você vai aplicar um passe nessa condição? Como é que você vai para uma reunião mediúnica nessa condição? Cheio de bactérias, bacilos e é uma confusão, quer dar um trabalho para a espiritualidade. Fica em casa. O controlador esboçou um gesto de contrariedade. Trabalho. E murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. O pessoal já veio, os sacerdotes fizeram lá a higienização, trouxeram uma máquina, agora fizeram uma higienização em toda a média, eis que entra um cão dos infernos, que tomou tudo e que está colocando tudo em perigo. Porque ele coloca a vida do médium em perigo e coloca também a periclitar o trabalho, porque pode não acontecer. Vocês entendem? É por isso, gente, que eu sou altamente contra um curso de mediúnica de 3, 4, 5 semanas e enfia as pessoas no trabalho mediúnica, sem ter absolutamente nenhuma consciência do que é mediunidade. O respeito que nós temos que ter pelos trabalhadores espirituais. Cenas do próximo capítulo. Vamos segurar o P aí. Ele vai ficar chumbado aqui até a próxima terça. Gente, foi bom? Alguma pergunta? O Melém encarnado, ele tem consciência? Não, ele tá encarnado e acordado. Ele está chegando para participar da reunião, um trabalhador. Não. Ele é encarnado. Ele é encarnado, está acordado, chegando na instituição. E o mais interessante que você vai ler aqui a próxima semana, que olha para ele está na boa, mas ele não chegou bêbado. Ele não está bêbado. Isso aí foi a noite passada, retrasada. Por quê? Porque os vapores ficam. Traz todo o veneno. Todo o veneno. Muito bom, né, gente? Como é bom a gente estudar, né? Agora, foi difícil, né? Mas quando nós hoje falarmos em materialização, nós hoje temos, assim, uma consciência maior de ver a responsabilidade e o trabalho que é feito previamente, tá bom? Então, quando você for lá no Google, for ver as fotos das materializações, você hoje vai olhar e vai dizer, nossa, que trabalho que eles tiveram, né? Para fazer tudo isso. E entender por que hoje não tem isso. E na época também não tinha, era raro. Tanto é que isso era um fenômeno. Nós tivemos aqui a Ana Prado, em Belém do Pará. Tivemos o Peixotinho. E são poucos realmente.
Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando a gente enferma o corpo, o nosso corpo, ele adoece, fisicamente ele adoece, a minha atitude psíquica, os meus vícios psíquicos criam esses micro-organismos psíquicos que fixam no meu corpo perispiritual, que vai desequilibrando o meu corpo físico. A minha mente, ela tem essa capacidade de criar esses micro-organismos psíquicos. Bactericida. Agora, ele não está falando da bactéria. Essas criações microscópicas psíquicas. E é a criação... Eu não tenho capacidade de criar luz e eu também tenho capacidade de criar as trevas. Vós sois deuses. Mediunidade ostensiva é uma predisposição orgânica. Você já nasce com. Ou você é médium ou você não é médium. Mas o médium ostensivo, esse é uma predisposição orgânica. O que nós fazemos é educar a mediunidade. Outro ponto, mediunidade não tem absolutamente nada a ver com condição moral. A qualidade mediúnica tem a ver com a condição moral. A qualidade. Mas ser médium, o fato de você ser médium não quer dizer que você é um espírito superior. Mas quer ver? A criatura bebe na sexta e vem no sábado aplicar passe. Ou vai para reunião mediúnica. Vai dar trabalho para o mundo espiritual. Porque vai ter que isolar o cidadão. Então vai para ajudar? Não, vai para atrapalhar. É aquilo que eu digo, se você quer se dedicar ao trabalho do Cristo, se dedique 100%. Mas se você não quer abrir mão da sua vida vadia, viva a sua vida vadia, mas não atrapalha o trabalho do Cristo. Não é verdade? Aí você fica querendo inventar, não, mas é só um copinho, 2 copinhos, copinho nenhum. Tudo tem um preço na vida. Não dá para servir a 2 senhores. Você vai amar um e vai odiar o outro. Como é que você vai aplicar um passe nessa condição? Como é que você vai para uma reunião mediúnica nessa condição? Cheio de bactérias, bacilos e é uma confusão, quer dar um trabalho para a espiritualidade. Fica em casa. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar? Então fechemos os nossos olhos e que possamos voltar o nosso pensamento ao nosso Mestre que está aqui conosco e dizer: amado Mestre Jesus, como é bom nos reunirmos em Teu nome.
com essa alegria que aqui externamos, possamos nós, Mestre amigo Jesus, também termos a responsabilidade nesse tesouro que Tu nos dás, que é esses livros, é esses ensinamentos, e que possamos, Mestre amigo Jesus, nos dedicarmos, buscarmos, Mestre amigo Jesus, cada vez mais ter essa vontade firme, não só de buscar o estudo, mas de vivenciá-lo no nosso dia a dia, buscando, Mestre amigo Jesus, colocar em prática tudo que aqui aprendemos e, acima de tudo, o amor que já construímos em nossos corações. Obrigado, Mestre amigo Jesus, que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja.